Olá, seja bem-vinda ao retorno das lives Zen. A gente fez uma pausa aí nas últimas semanas, porque estávamos nesse processo de trânsito da Itália para o Brasil, da Itália para BH, depois chegando aqui na Bahia. E estamos ancorando a nossa energia aqui, então, né, gente, criança é assim, a gente precisa de um tempo para poder aterrissar. E hoje, nessa live Zen, olá de Portugal, Inês, seja bem-vinda, querida. Gente, vocês estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tem um tema bem especial, que traz muita angústia para muitas mães. Oi lá do Brasil, Sofia, seja muito bem-vinda, você também. Que é o seguinte, e quando, né, de repente, aquela criança linda, fofa, carinhosa, te soltam, mamãe, eu não gosto de você, mamãe, eu te odeio. Já aconteceu por aí? Me contem aqui nos comentários se vocês já ouviram isso em algum momento. A Cris, boa noite, seja bem-vinda, porque vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa live dos caranguejos. Se você não tá entendendo nada porque que é a live dos caranguejos, depois você vai lá nos meus stories e vai ver por que eu tô chamando essa live aqui de live dos caranguejos, tá? Enfim, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode lidar, né? Como que a gente pode reagir quando isso acontecer. A Diana tá falando aqui, ó, nunca aconteceu com ela, mas pode vir a acontecer, Diana. Não é uma coisa muito comum. E já adianto, né, gente? Assim, não significa que o seu filho realmente te odeia. Quando isso vier a acontecer, se isso acontecer em algum momento, não tenha uma relação direta com a realidade. E é sobre isso que a gente vai entender um pouquinho melhor aqui hoje, porque gera muita angústia, né? E com razão, esse acontecimento. Então, olha só, para quem não sabe, né, a Live Zen é um momento aqui do Educar Zen, no qual a gente se aprofunda em algum tema que faz parte aqui da nossa realidade. Como, por exemplo, né, o que a gente vai tratar aqui hoje. Sempre temas que vão nos ajudar a sermos mães menos reativas, tá? Então, eu trago aqui para você, eu abordo algum aspecto da maternidade que está relacionado aí ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional e ao desenvolvimento da inteligência emocional das nossas crianças, né? E eu vou te ajudar, então, a ser uma mãe menos reativa por meio desse momento nosso aqui da Live Zen, tá bom? Então, se você ainda não convidou as suas amigas, né, outras mães que podem estar passando aí, como a grande maioria das mães passa, por percalços relacionados a essa dinâmica aí de educar uma criança, e essas angústias que chegam em uma reatividade que muitas vezes se aflora devido a realmente todo o estresse que a maternidade traz consigo. Então você vai apertar esse botãozinho aí no cantinho da tela, né, que é um botãozinho aí pra gente poder enviar essa live para outras pessoas, compartilhar, ou então você pode colocar o arroba da pessoa aqui e convidá-la, né? Pensa aí agora em uma mãe, sinta aí esse chamado de alguma mãe que realmente pode estar precisando disso nesse momento, precisando desse chamado, desse acolhimento, né? Dessa condução aí em relação à sua maternidade, para deixar de ser uma mãe reativa, uma mulher que eventualmente ela quer isso, mas ela não está conseguindo viver isso, ela não está conseguindo viver essa maternidade mindful. Então chama ela aí, tá? Pra gente poder fazer essa mudança, essa revolução no nosso maternar juntas. Juntas somos muito mais fortes. Ai, gente, ó, depois vocês vão lá nos stories, tá? Pra entender a live dos caranguejos, que eu tô aqui só vendo o visitante que tá aqui comigo neste momento. Enfim, por que será que é tão sofrido pra gente, né? Quando a nossa criança ali por volta de 4, 5 anos, elas soltam, mamãe, eu te odeio, né? Isso acontece muito, com muita frequência. Por que será que isso é tão sofrido? Eu não tenho dúvida nenhuma que o início desse sofrimento se dá com o fato de que, muito comumente, a maternidade, ela é algo muito romantizado. A gente idealiza como é o amor da mãe, a gente idealiza como vai ser o amor do filho, a gente idealiza o tipo de relação que a gente vai ter com as nossas crianças, né? E aí no cotidiano a gente entende que aquela criança ali, né, conforme eles vão crescendo, isso vai ficando mais palpável, é um ser à parte de mim.
E esse ser a parte de mim, ele tem as suas próprias vontades, as suas próprias características, os seus próprios defeitos ou dificuldades, né? E isso pode gerar atrito, como qualquer relacionamento tem atrito. Alguns em maior nível, outros em menor, mas isso não é algo raro nem impossível, né? Quando a gente está falando de maternidade. Então, essa romantização faz com que a gente pense que a maternidade ela é só amor ou só emoções agradáveis, e ela não é assim, né? Aqui, ó, a Thalita falando assim, amo seu conteúdo, me vejo numa mãe reativa, mas eu não quero ser assim jamais. Tenho uma bebê de 1 ano e já coloco várias coisas em práticas. Thalita, seja muito bem-vinda e o caminho é esse. É essa autoanálise, né? Eu olhar para mim mesma com essa verdade, com essa honestidade, com essa bondade, falar assim, olha, eu tô assim, não é que eu sou reativa, eu tô reativa e eu vou buscar os caminhos aqui, como por exemplo por meio do meu conteúdo, né, gratuito, que já te ajuda muito em relação a isso, eu tô buscando esses caminhos para poder ser diferente. E é possível, viu, gente? Porque a reatividade, ela é, na verdade, um aspecto relacionado à nossa falta de inteligência emocional, mas a gente pode desenvolver isso. Eu mesma fui, no passado, uma pessoa extremamente reativa, não do lugar de mãe, mas do lugar de educadora, como professora, alguns anos atrás, eu era extremamente reativa com os meus alunos. E aí, vou convidar você para um evento 100% online, 100% gratuito. Vou abrir as inscrições na segunda-feira que vem e eu vou te contar a minha história. Você vai ver como que é possível para você também, tá? Como eu estava dizendo, né? Vamos continuar aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas também, vai ser muito bem-vindo. Comentários, tá, gente? Não me deixem falando sozinha, não. Eu gosto muito da nossa troca, do nosso diálogo. Vocês vão mandando aqui, eu vou lendo, a gente vai conversando, eu vou complementando aqui também o raciocínio por meio do que vocês trazem, tá bom? Então, vamos lá, retornando, né, o que eu vinha falando com vocês. Gente, eu vou ter que mostrar, eu vou ter que dar o spoiler do porquê que é a live dos caranguejos, gente. Assim, eu tô morando na Bahia e sim, tem um caranguejo aqui dentro do meu quarto, neste exato momento, e ele tá vindo pra cima de mim. Ô, senhor caranguejo, vocês viram o caranguejo, gente? Eu tô morando aqui numa região de mangue por 2 meses. E essa tem sido a minha vida. Tá vendo, assim, como é que a gente aprende a ser menos reativa? Eu acho que em outros momentos eu estaria dando um chilique. Agora eu consigo segurar aqui. Né? Eu sei que ele é um bichinho inofensivo. Eu sei que ele tá com mais medo de mim do que eu dele. Mas é isso, gente. Ele tá subindo agora o negócio de brinquedo, gente. Ô, caranguejo, você vai entrar aí dentro? Não sei se deu pra ver. Enfim, vamos voltar ao raciocínio aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? De como que a gente consegue manter a calma, mesmo em momentos que a gente duvidaria que a gente manteria a calma no passado. Sou de Belo Horizonte, eu não tô acostumada com caranguejo, talvez você esteja, enfim. Vamos lá, sigamos. Então, né, a gente tá aí idealizando essa maternidade, e de repente essa criancinha lá de 4 anos de idade aproximadamente, ela começa a ter um senso de individualidade muito profundo. E ela faz o quê? Deu pra ver, Diana? Você viu, né? Pois é, um caranguejo, assim, um senhor caranguejo. Ele é pequeno, não, ele já sumiu de novo. E o seu filhinho, de 4 anos de idade aproximadamente, desenvolvendo ali o seu senso de individualidade, ele vira e fala assim, eu quero as coisas do meu jeito, e é pra já, porque assim, ele não tem apesar de estar com esse senso de individualidade se formando, ele não tem uma capacidade, né, de entender o tempo das coisas ainda desenvolvida. Ele não tem essa paciência que nós adultos muitas vezes também não temos, né? A gente também quer as coisas pra já, a gente quer as coisas pra ontem. E com a criança, com aquele cérebro imaturo, isso é muito mais, digamos que, exacerbado. Então, esse eu te odeio, mamãe, ele muitas vezes nasce, ele muitas vezes vem à tona, né, desse embate de poder, né, de uma situação em que você precisa de alguma forma trazer um limite ali, que você precisa, enfim, conduzir uma rotina, né, sei lá, é um tomar banho, é um acabar com uma brincadeira, é um estudar, é a hora da refeição, então vamos deixar o jogo para outro momento. E aí você traz esse limite, você precisa fazer isso, né? E essa criança, ela te traz esse eu te odeio aí como resposta, né?
enfim, indignada de fato ao fato de você não estar permitindo a ela desenvolver essa individualidade, ou a ela estar ao encontro, né? Ela ir ao encontro de sanar os seus próprios desejos. E aí, o que eu andei perguntando, né, assuntando lá nos meus stories, como vocês se sentem quando isso acontece? E algumas mães falaram assim, olha, aconteceu já tantas vezes que eu aprendi a lidar, não levar pro pessoal. Outras, ou a maioria, inclusive, se mostraram extremamente chateadas, frustradas, né? E é compreensível que essa sensação de, assim, um pai, inclusive, mandou assim, olha, eu me sinto um lixo de pai, né? Essa frase me marcou muito. Porque talvez você ouvir um eu te odeio da pessoa que provavelmente você mais ama, e para quem você tem dedicado toda a sua vida, toda a sua energia, seja realmente muito doloroso, muito difícil, né? Então eu entendo isso, mas o que eu quero trazer hoje aqui para você é mais luz sobre esse processo, né? Por que esse eu te odeio, ele acontece? Como que a gente pode aprender a trabalhar com ele? Como que a gente pode aprender a cuidar das nossas emoções nesse processo? Para que a gente tenha mais consciência, mais do porquê que ele acontece, mais inteligência emocional para lidar com ele, e para que isso seja uma coisa menos sofrida pra gente, como algumas mães lá nos meus stories também responderam pra mim, que pra elas já é, né? Então vamos voltar aqui para essa disputa de poder. Disputa de poder com uma criança de 4 anos, será que isso existe? Existe sim, né? Então vamos pensar aí, por exemplo, naquela hora tensa muitas vezes para muitas crianças e muitas mães, que é a hora de ir embora do parquinho. Né? Você tem ali as suas coisas para fazer, talvez você tenha tido até um combinado já com o seu filho, mas a criança, ela não está, digamos assim, disposta a ir embora naquele momento ali que você estipulou que é necessário. E aí, enfim, talvez tenha um contexto aí que você já tenha, né, estipulado e trabalhado com aquela criança, mas ainda assim ela está resistente, porque existe um desejo latente ali de estar no parquinho, né? Existe um imediatismo que é comum também, como eu falei, nessa faixa etária, porque a criança, ela não tá... enfim, ela não tem esse cérebro desenvolvido o suficiente para poder aprender ou entender a importância e saber mesmo como esperar ou entender o tempo das coisas, né? Ela tá só no momento presente, muito conectada aos seus desejos. Então, gente, talvez você já tenha feito ameaças, talvez você já prometeu alguma coisa em troca para essa criança ir embora do parquinho, que você precisa trabalhar, talvez você já tenha gritado, talvez você já tenha, não sei, você já tenha feito aí 1 milhão de coisas para poder conquistar essa cooperação, digamos assim, e não deu certo, né? Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu por aí. Você tá tentando resolver uma situação, aí você foi do grito a... sei lá, você tentou de todas as formas, né, fazer com que aquela criança, ela cooperasse e nada deu certo. Eu acredito que sim, né? E aí, é muitas vezes nesse momento dessa frustração que esse mamãe eu te odeio vem à tona. Mamãe não gosta de você, mamãe eu não gosto mais de você, né? Mamãe eu prefiro o papai, mamãe você é chata. Todas essas aí são variações desse mamãe te odeio, que eu acho que é o mais doído da gente ouvir, né? Bom, como que a mãe reativa, ela lida com esse mamãe te odeio geralmente, né? Bom, ela lida de 2 formas diferentes. Ou ela vai ficar muito ofendida, muito doída, né? Como eu falei, é totalmente compreensível você ficar doída, você ficar muito chateada com isso. E aí você vai agir com aquela criança, enfim, ficando de cara fechada, dando um gelo nela. Você vai demonstrar pra ela, né, que você ficou muito ofendida. Às vezes até um tratamento de silêncio pode acontecer. O que é um tratamento de silêncio? Você falar o básico com aquela criança. A mãe tá muito chateada com você, eu não quero assunto com você, por exemplo, né? Alguma coisa nesse nível aí, desse tipo. Uma outra possibilidade, né, da mãe reativa nesse momento, que é muito frequente também, é: cala a boca, eu sou a sua mãe, você me obedece, você não fala assim comigo. Enfim, é a explosão, é o estourar, né? É o maternar estourando com certa frequência. Isso também acontece com
certa frequência, digamos assim. E por que isso é um problema, gente? É um problema porque quando a gente tem essa reação automática, né, que é uma resposta, na verdade, a uma emoção muito intensa, porque emoções desagradáveis, como por exemplo, sentir raiva do filho porque ele te falou isso, ou se sentir triste, né? A gente tem essas emoções desafiadoras nesse momento, é algo muito saudável até, natural. Significa que você tá saudável emocionalmente, porque se isso não te afeta de jeito nenhum, né? A não ser que você já tenha trabalhado isso, mas se você ouvir isso, isso não te afeta, você tá inerte a isso, sem ter trabalhado isso, talvez seja mais preocupante do que você sentir essas emoções. A questão aqui é a intensidade, né? Se existe um ápice dessa emoção ali tão alto, tão grande, que você não consegue lidar com ela. E isso se torna essa resposta de reatividade, ao invés de ser uma resposta de compreensão, de buscar entender o que existe por detrás e de realmente estar munida, né, por mais que aquilo seja doído em certa medida, de ferramentas que vão te ajudar a conduzir essa criança no que diz respeito àquilo, né? Quando a gente vai pro lado da reatividade, a gente perde a oportunidade de entender o porquê que o nosso filho está falando aquilo com a gente. Porque existe um porquê. E esse porquê, muito provavelmente, não é o porquê ele te odeia de verdade, né? Então aqui a Flávia, ó, eu sou julgado o tempo todo por não agir dessa forma com a minha filha. Minha sogra não concorda, acho que sou mole e permissiva. Isso acontece, Flávia, porque as pessoas, né, que têm essa mentalidade aí de uma educação muito autoritária, elas acham que não existe um meio termo, que não existe um caminho do meio, né, que não existe um caminho da consciência. Elas entendem que ou você é permissiva ou você é autoritária, né? Só que elas não entendem que esse autoritarismo é autoritarismo, elas acham que é a forma certa de educar. Que realmente a criança ela precisa de uma autoridade. Quando a gente entende, né, por meio de vários estudos que a neurociência, inclusive, tem feito aí na última década, que esse autoritarismo ele mais gera resistência e distanciamento das nossas crianças do que educa de fato. A gente precisa entender que criança que a gente está querendo educar para esse mundo, né? Como que a gente quer contribuir para que os nossos filhos estejam neste mundo, porque se for de um lugar de soberania, e quando eu digo soberania é pessoas que crescem, se desenvolvem, da infância até a vida adulta, sabendo quem são, valorizando quem são e podendo assim valorizar o outro, respeitar o outro, né? Pessoas que são autônomas, que conhecem a si mesmas, né, e que podem, enfim, tomar decisões saudáveis para as próprias vidas. Então não faz sentido a gente ser autoritário, a gente está impondo, a gente não permite que essa criança ela pense por si só, né? Mas enfim, isso é uma longa conversa e que tem a ver também com o que a gente está falando aqui hoje, né? E é isso, quando a gente está agindo de forma reativa, que tem uma relação íntima aí com essa perspectiva do autoritarismo na educação, a gente está perdendo a oportunidade de entender o que está acontecendo de verdade com os nossos filhos. A gente só quer uma resposta imediata que atenda ao nosso ego, né? E aí a gente está perdendo a oportunidade de educar de verdade. A gente pode até estar adestrando, mas educar de verdade é algo que exige da gente muito mais autoconhecimento, muito mais inteligência emocional, né? Muito mais capacidade de estarmos verdadeiramente presentes, seja em corpo, seja em emoção, seja em mente, né? Então, enfim, o que a gente pode entender, né, por meio dessa reflexão, é que essa criança, quando ela tá te dizendo esse mamãe, eu te odeio, ela tá, de alguma forma, te declarando ali, né, uma disputa de poderes. Ela não está se submetendo, digamos assim, a uma regra que muitas vezes faz sentido e que precisa ser cumprida, né? Então, vamos entender qual que é a lógica dessa disputa de poder. Porque ela não acontece, escuta bem o que eu vou te falar. A disputa de poder, ela não é um sinônimo de que o seu filho enfim, que ele tem transtorno de opositor desafiador, tá? Não significa que a sua criança, ela é sem educação. Não significa, e só para deixar bem claro, tá? A criança
que tem o transtorno, né, opositor desafiador, ela não é uma criança mal educada, tá, gente? É importante a gente colocar as coisas no lugar certo, só pra gente não criar um monte de etiquetas que degradam essas crianças, que desrespeitam essas crianças e também nós, mães. Porque uma criança, quando ela é taxada de mal educada, a primeira pessoa que é taxada de mal educada antes da criança é a mãe, né? Então, vamos entender um pouquinho esse percurso aí, tá? Da lógica da disputa de poder, pra gente não cair nessa falácia aí de que essa criança ela é problemática, que ela é mal educada. Não é sobre isso, tá? Então, olha só, a criança, ela quer ficar lá no parquinho. Vamos pegar esse exemplo do parquinho. Ela quer ficar no parquinho, ela tem esse desejo de estar no parquinho. Ela tem um desejo que está provavelmente relacionado às suas necessidades, né? A gente está vivendo aí em um ambiente, principalmente nas grandes cidades, a gente está vivendo em uma... Enfim, a nossa cultura, a estruturação das nossas cidades, elas não são benéficas à infância. A criança ela precisa de movimento, ela precisa de tempo de ócio, ela precisa de tempo para se desenvolver, né? Ela precisa de tempo para ser criança. E o ser criança, esse tempo de ser criança é um tempo muito contemplativo também, né? Não é o tempo do relógio da gente que é cheio de horário para fazer um monte de coisa, de nós adultos. Então, essa criança provavelmente, quando ela está querendo ficar ali no parquinho por mais tempo, ela está reclamando uma necessidade sua de movimento, de interação com outras crianças, de ludicidade, de diversão, né? E esse tempo, muitas vezes, como eu disse, ele é incompatível com o nosso tempo, o nosso relógio cronológico ali, que é um tempo de quem tem um monte de compromisso, né? E um monte de obrigação. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Então, esse desejo da criança, né, ele está sofrendo ali um impedimento, ele está se deparando com um impedimento. O impedimento é você, né? Você como autoridade na vida dela, como quem tem poder de definir se determinada coisa será feita, realizada ou não. Então, o que eu posso te dizer? O cérebro humano, seja um cérebro infantil, seja um cérebro... infantil ou adulto, o cérebro de qualquer ser humano vai interpretar um impedimento à realização de um desejo como uma ameaça. Então, quando você está impedindo que o seu filho continue lá no parquinho, o cérebro dele, liga um sinal de alerta, porque você é uma ameaça, né, ao cumprimento desse desejo que está relacionado, como eu disse, a uma necessidade. Uma necessidade de movimento, uma necessidade de contato com o lúdico, de contato com outras crianças, de estar em contato com a natureza e de diversão, de tudo isso, provavelmente, né? E quando a gente, né, o nosso cérebro, ele se sente ameaçado, ele vai entrar no modo de luta ou fuga. Quando o cérebro, ele opta pela luta, é porque esse cérebro, ele está mais associado à emoção da raiva. E quando ele opta pela fuga, é porque ele provavelmente está mais associado ao medo. O seu filho, quando ele está ali, né, quando ele se depara com esse impedimento do cumprimento do seu desejo, e ele te manda aí eu te odeio, mamãe, é porque muito provavelmente ele se identificou com a raiva, né? Então ele foi para luta. Talvez, se essa criança ela foi muito reprimida, se essa criança ela levou umas palmadas porque ela não quis ir pro parquinho, enfim, se outros contextos aconteceram aí, pode ser que o cérebro dela entre na fuga, no medo, né? Então, eu te odeio, mamãe, é uma expressão da raiva, geralmente. Eu considero nesse contexto aqui a raiva talvez uma emoção mais saudável de ser sentida do que o medo. Se o seu filho está podendo sentir raiva de você, podendo expressar essa raiva, isso é um sinal de uma relação mais saudável do que uma criança que está com medo de você, tá? Onde tem medo, não tem geralmente confiança. E onde não tem confiança, geralmente numa relação entre mãe e filho, pai e filho, não tem conexão verdadeira, né? Isso é bem problemático. Tô querendo trazer isso para aliviar o seu coração. Se o seu filho te disse esse eu te odeio, né, que é fruto desse processo neurológico que é comum a qualquer ser humano pode passar por isso, sendo adulto ou criança,
isso é sinal de que ele está podendo sentir raiva de você e expressar a raiva, né? A raiva é uma emoção funcional e que, enfim, tem as suas motivações e que serve pra gente como qualquer outra, tá? Então isso daí é um bom sinal, digamos assim. Se a gente, né, tá nesse processo de sentir raiva, é natural, é normal que a gente queira xingar alguém. Quando você tá sentindo raiva de alguma coisa, de alguém, você não sente vontade de xingar? A diferença entre você e o seu filho é que, muito provavelmente, você como um cérebro já maduro, adulto, mesmo que você não se considere uma pessoa emocionalmente inteligente, você tem mais recursos do que ele tem para o quê? Para conter esse xingamento, né? Principalmente se for, sei lá, um colega de trabalho, um chefe, alguém, um cliente, né? Nesse contexto aí a gente consegue se conter mais. Talvez com um familiar, um marido, um companheiro, uma irmã, com o seu próprio filho, você se permita mais esse xingamento. Mas fato é que o seu filho, ele não tem um cérebro capaz de se autorregular, de autorregular suas próprias emoções. Então esse xingamento, ele é uma consequência natural de um cérebro que está sentindo raiva, que está precisando se expressar, né? Isso costuma acontecer também por volta aí dos 4, 5 anos, começa a acontecer, muitas vezes vai aí ao longo, né, da adolescência, no curso da adolescência, inclusive, porque quando essa criança ela já consegue elaborar um pouco melhor as suas emoções por meio das palavras, né? Antes disso, ela tem mais dificuldade. Então, volto a dizer, talvez essa criança não esteja conseguindo dizer eu estou com raiva porque blá, 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 minhas necessidades não estão sendo atendidas, né? E isso é cedo pra gente esperar dela. E a gente ensinar a inteligência emocional para as nossas crianças também parte desse caminho aí de que é possível a gente ensinar uma comunicação mais assertiva e gentil. Mas essa criança, de alguma forma, ela já está conseguindo verbalizar essa insatisfação e essa raiva, né? E aí, quando você reage a isso, né, quando você grita de volta, quando você se impõe de uma forma, enfim, agressiva, você não está se permitindo compreender essa criança. Oi, Yara, querida, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então, ao invés, né, de você compreender e lidar com isso, que, como eu disse, né, é uma reação natural do ser humano, você faz o que? Reage. E reagir a um xingamento também é uma reação natural, né? Enfim, acontece, é natural que uma vez que você está sendo xingado, o seu cérebro também se sinta ameaçado e você sinta raiva, você vá para a luta e você xingue de volta. Só que a pergunta que eu quero te fazer é produtivo num processo de educação a gente entrar nessa luta, né, por poder com as nossas crianças? A gente começar a impor esse respeito, gritar, por exemplo, você, quem pode manda, quem tem juízo obedece, a sua mãe sou eu, você me obedece. Isso é produtivo? Quando a gente pensa em um processo de educação a longo prazo. Eu não estou falando de conseguir conquistar ali um determinado comportamento naquele momento de imediato. Na educação, a gente tem que pensar que é algo que a gente faz ao longo do tempo, é para a vida da criança. Não é só para a gente provar para a gente mesmo que é a gente que manda naquele momento. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou querendo dizer. A gente acaba retroalimentando um ciclo, né, de reatividade com as nossas crianças e, inclusive, abrindo espaço para ouvir mais vezes o eu te odeio, mamãe, quando, ao invés de a gente parar para poder entender o que existe por detrás dessas palavras, a gente reage a elas, a gente fica no modo mãe reativa, ao invés de estarmos no modo mãe mindful. E isso é muito importante, quero que você pense nisso, né? Mas qual que é a saída, então? Né? Se não é produtivo, se eu retroalimento esse ciclo que não faz bem para mim, não faz bem para o meu filho, não faz bem para ninguém, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, né? Como que eu posso, então, fazer diferente? Aí é que entra o meu convite de sempre para você, que é a prática de mindfulness. 10 minutos de mindfulness por dia já te ajuda muito. Em que, Ana?
né? Se você parar para meditar por 10 minutos todos os dias, você já vai conseguir em um momento como esse, primeiro, aceitar a emoção do outro, né? Não é sobre a gente só estar idealizando ou desejando que que a gente seja só amada pelos nossos filhos. Quando a gente está praticando mindfulness, uma das coisas que a gente consegue desenvolver é a aceitação. A aceitação, ela não significa que eu vou ser uma pessoa morna diante da vida, que eu vou aceitar injustiças, não é isso. Mas é que eu vou olhar para aquilo e eu não vou tentar lutar contra aquilo. Eu vou aceitar a emoção do meu filho. Eu vou aceitar o que ele me diz como uma manifestação do que ele está sentindo. Eu não posso querer mudar o que o outro sente, sabe? Isso não cabe a mim. Isso é ficar correndo atrás do próprio rabo. Sabe o cachorro quando tá tentando pegar o próprio rabo e nunca vai pegar? Né? A emoção do outro é algo que diz respeito só ao outro, mesmo que esse outro seja o meu filho. Da mesma forma, a minha emoção, a raiva que eu sinto, ou a tristeza, né? A angústia que eu sinto quando eu escuto isso, diz respeito a mim. E disso eu posso cuidar. Então eu posso primeiro aceitar que o meu filho disse aquilo e que aquilo é uma manifestação, uma verbalização da maneira que ele consegue de uma emoção que está vindo à tona. E eu posso também, a partir disso, né, ou como uma continuidade disso, olhar para o que eu sinto a partir, né, enfim, disso, do que aconteceu, dessa frase não fácil de escutar. Mamãe, eu te odeio. Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando? Vocês estão muito caladinhas hoje. Me manda aí, Ana, tá fazendo sentido? Ana, não concordo muito. Quero saber o que vocês estão achando. Se tá sendo útil para vocês, se vocês estão tendo bons insights, me contem aqui, tá bom? O Mindfulness vai te ajudar também a regular as suas emoções. Seu filho, ele não consegue ainda, né? O cérebro humano só aos 25 anos. Eu tô aqui meio tipo olhando cadê o caranguejo, tá, gente? De vez em quando. Só aos 25 anos o cérebro dele vai estar totalmente pronto para desenvolver inteligência emocional. Né? Na verdade, assim, a gente vai... Mentira o que eu falei agora, tá? Deixa eu só dizer de novo para poder falar do jeito certo. Eu não falei da maneira certa. O que eu quero dizer é, só ali por volta dos 25 anos, a neurociência já comprovou, o cérebro humano, ele está totalmente pronto para, de fato, se autorregular emocionalmente. Então, aconteceu uma emoção e eu consigo lidar com aquela emoção. Claro, se eu desenvolver inteligência emocional, não basta ter 25 anos, né? Vocês já viram isso daí, vocês provavelmente conhecem pessoas muito reativas aí ao redor de vocês. Talvez você mesma se considere uma pessoa assim. Então, o que o Mindfulness ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar exatamente a olhar para aquela cena e ao invés de ou dar um gelo no seu filho ou gritar com ele de volta, você regular a sua emoção. Porque esse grito ou esse gelo que você dá são manifestações, né? É a sua reatividade, é a maneira como você lida com a sua emoção. Então você consegue ali regular a sua emoção, né? Quando a gente está com as emoções reguladas, outra coisa que a gente consegue fazer é reconhecer as necessidades que estão por detrás delas. Então, tanto as minhas quanto as do meu filho, né? O que existe por detrás dessa raiva dele? O que existe por detrás da minha raiva ao ouvir isso? Eu sinto que é uma ingratidão dele, eu sinto que isso não é justo quando ele diz que me odeia, né? Eu sinto que eu dou muito de mim e que isso nunca deveria acontecer. Então, eu consigo entender, olhar para a necessidade que não está sendo atendida. E eu consigo orientar, o Mindfulness me ajuda também a orientar o meu filho por meio das CQCs, né? Que a gente conversa lá no MESEN, no Método Educar Zen sobre elas. As CQCs são as conversas que conectam. Então, ao invés de retroalimentar, como eu falei, por meio das minhas palavras e da minha atitude, esse comportamento do meu filho, eu consigo fazer o quê? Eu consigo conduzi-lo, eu consigo ter palavras certas, eu consigo falar num tom de voz certo, né, para poder conquistar essa cooperação ao invés de criar mais e novos atritos com aquela criança.
Tô vendo aqui, ó, a Cris, a Camila falando que tá fazendo sentido. Tudo bem, que bom. Que bom. Como eu falei, se vocês tiverem perguntas, comentários, tá? Contar alguma coisa aí do caso de vocês, fiquem à vontade que eu vou gostar muito de ouvir. A gente consegue, quando a gente tá praticando mindfulness nesse processo, entender que esse eu te odeio, ele muitas vezes significa, na grande maioria das vezes, seu filho pode até estar te odiando de verdade em alguns momentos, naquele momento, né? Mas na grande maioria das vezes, esse eu te odeio, mamãe, significa: mamãe, eu odeio o que está por detrás de tudo isso que eu tô sentindo, que é não poder ficar no parquinho enquanto eu tô com 1 milhão de energia, que eu tô com uma energia que eu preciso ventilar. Essa energia precisa ir para algum lugar. Como é que eu faço se eu não puder, né, liberar essa energia toda porque eu moro dentro de um apartamento, por exemplo? Então, esse autocuidado, esse tempo de qualidade com você mesma, né, que te proporciona ali no caso, a possibilidade de realmente estar regulando as suas emoções e, por causa disso, ter mais lucidez para poder conduzir a sua criança e entender e não se ofender, não levar para o pessoal aquilo que realmente parece algo muito pessoal, é fundamental, e o Mindfulness vai te ajudar nisso, né? E aí eu tô falando muito sobre isso, né? O que tá por detrás. Eu trouxe, por exemplo, esse caso do parquinho, mas existem outras coisas que podem estar por detrás desse eu te odeio, mamãe, né? Que eu queria comentar com você aqui agora. Por exemplo, uma criança que não se sente escutada, né? Que não se sente validada dentro da sua própria casa, pelos seus próprios pais. Quando que isso acontece? Hoje eu postei um reel, depois se você não viu, olha lá, tá polêmico o reel. De uma menina que corta o cabelo, que pinta o cabelo, né? Que, enfim, ela pede pra mãe e a mãe legitima a vontade dela. Enfim, eu trago uma reflexão sobre isso ali. Talvez você vire e fale assim: não, Ana, eu não deixaria não minha filha nessa idade cortar o cabelo, pintar o cabelo daquela forma. Mas eu quero que você entenda que aquilo é um exemplo, né? Existem muitas outras maneiras e cada família, depende dos nossos valores, depende de uma série de coisas. Pra gente poder entender qual que é o nosso ponto. Mas o caso o seu filho, ele é alguém sem voz dentro da sua casa, né? Você matricula ele no judô porque você quer, mas na verdade ele quer fazer natação ou ele quer fazer uma aula de pintura. Mas você acha que não, que menino tem que fazer futebol, então eu vou te matricular no futebol. Menino tem que fazer aula de pintura, menino, futebol. Isso acontece por aí? Entende? Essa criança que ela é muito silenciada, que ela não é escutada, que ela não é levada em consideração na sua própria vida, esse eu te odeio, né? Ele pode vir como uma resposta a essa raiva, a essa frustração por não poder desenvolver a sua própria autonomia, né? Eu escuto muitas pessoas falando assim: não, mas criança tem que ter limite. Criança tem que ter limite, gente. Óbvio, só que assim, esses limites são flexíveis. Se você só coloca limites rígidos e o seu filho ele só deve se submeter ao que você quer o tempo todo, como é que você quer depois que ele seja um adolescente super autônomo, cheio de vontades e que corre atrás de coisas que gosta de fazer, se você nunca permitiu que isso acontecesse? Entende? Porque ali na virada dos 12 para os 13 anos, tudo isso que você obriga seu filho a fazer não vai funcionar mais. Eu trabalhei muito tempo com adolescente, então eu te falo isso com tranquilidade, não vai funcionar mais. O melhor momento para você estimular essa autonomia é exatamente na infância. E aí essa criança, conforme ela vai crescendo, até um pouquinho depois dessa idade em que esses eu te odeio começam a aparecer, por volta ali dos 8, 9 anos, eles podem vir como uma manifestação do eu existo e eu odeio não ser escutada, não ser percebida, não ser considerada, né? Então isso acontece de muitas formas, né? Quando o seu filho ele vai cortar o cabelo e o corte tem que ser o jeito que você gosta, a roupa que é você que escolhe, né? E em vários outros momentos que a gente poderia estar dando mais autonomia para as nossas crianças, mas a gente está fazendo o quê? A gente está impondo a nossa vontade. Isso tem data de validade. É muito mais produtivo, é muito mais inteligente você ensinar essa criança a ter autonomia, a fazer escolhas responsáveis,
você tá do lado dela quando, né, enfim, ela fizer uma escolha e ela se frustrar com aquilo e você ensinar ela a lidar com as consequências das escolhas dela. É muito mais inteligente. Educação é sobre isso, não é sobre a gente estar impondo porque criança tem que ter limite. Óbvio que criança tem limite, tem que ter limite, volto a dizer, né? E isso eu acho que quase todo mundo concorda. A questão é, você tá consciente o suficiente dos momentos em que é possível flexibilizar esses limites, né, de uma maneira estratégica, para que o seu filho ele se desenvolva de uma forma saudável? É esse o ponto, é muito mais esse o ponto. Então, uma outra coisa que pode estar acontecendo aí é essa criança, ela tá comunicando um sofrimento, uma dor que não tem relação direta com você ou com algo que você tenha feito. Então, muitas vezes, a criança que está sofrendo bullying na escola e que não consegue, seja por vergonha, seja por não saber que aquilo é errado, né? Às vezes a criança ela realmente acaba assumindo que ela é tudo aquilo de negativo que falam sobre ela na escola. Ela traz esse tipo de comunicação mais agressiva para dentro de casa, porque ele é o ambiente mais seguro em que ela pode manifestar essa raiva, né? Essa indignação pelas violências que ela tem sofrido. Então, é importante a gente se perguntar. Esse eu te odeio, mamãe, tem relação com o quê? O que está acontecendo por detrás? Pode ter relação com você, com que você, um impedimento, por exemplo, de um desejo, como eu falei, mas podem ter outras coisas relacionadas. E uma terceira coisa que eu quero pontuar aqui, ou quarta, né, na verdade quarta, é que essa criança ela pode estar simplesmente reproduzindo um tipo de comunicação violenta que ela presencia, seja em casa, seja na escola, né? Mas muitas vezes é mesmo na família. Então, se você fala de forma agressiva, mesmo que não tenha essa expressão eu te odeio, mas a agressividade ao tom, né, com que você, por exemplo, se comunica com o seu companheiro, ou com o marido, ou com o pai dessa criança, que talvez não seja nem mais um companheiro, se a agressividade é o tom habitual com que você fala com esse filho porque você é uma mãe reativa, se essa agressividade é a maneira como você fala com a pessoa que te fecha no trânsito, gente, neurônio espelho, não tem como a gente esperar que essa criança que ela fale de outra forma, né? E, infelizmente, essa agressividade com que a gente muitas vezes, que a gente direciona, né, por meio das nossas palavras e do nosso tom de voz aos nossos filhos, ou as pessoas ao nosso redor e eles presenciam isso se vira contra nós, por uma questão neurológica, né? Essa rede neural chamada neurônios espelhos faz com que a nossa espécie seja uma espécie imitadora, a gente imita o tempo todo, e o seu filho vai te imitar. Então, se você tem ouvido isso com certa frequência, perceba se a sua comunicação com essa criança não tem sido baseada na agressividade, ou se não com ela, com outras pessoas, se ela tem presenciado isso. Talvez não seja você, pode ser outra pessoa ao seu redor, né? Mas é importante a gente ter essa clareza de que existem coisas por detrás desse eu te odeio, mamãe, que vão muito, muito além da criança que realmente está te odiando, tá? Então, olha só, naturalize. Muito provavelmente, se você ainda não ouviu Eu Te Odeio, Mamãe, é provável que em algum momento você escute alguma coisa parecida. Mamãe, você é chata, eu prefiro o papai, eu não quero viver nessa casa, coisas desse tipo, né? Vamos olhar com um olhar mais curioso e de mais compaixão e mais receptividade do que como uma ofensa pessoal para isso. Porque, na verdade, essa comunicação agressiva, ela está nos contando que existem coisas por detrás, né? Uma emoção exacerbada que leva a uma agressividade, seja na palavra, às vezes até uma agressividade física também, ela está nos dizendo que necessidades, às vezes, básicas estão sendo desrespeitadas, né, para essa criança. Então, é normal, qualquer criança pode vir a sentir raiva, por mais que ela ame muito essa mãe, é normal que essa criança sinta raiva da mãe, né? Talvez você também tenha sentido da sua, talvez você ainda sinta em alguns momentos, né? Vamos naturalizar isso, procurar
como eu disse, né, trabalhar nossa inteligência emocional para que a gente lide com isso como uma informação e não como uma ofensa. Bom, é isso, né? Por hoje é isso. Se vocês quiserem mandar algum comentário ou pergunta, me contem aqui se foi útil, se vocês tiveram aí, né, enfim, um pouquinho mais de compreensão desse processo. A gente vai ter uma nova live na sexta-feira de manhã. Eu tô querendo fazer lives aqui todas as terças-feiras à noite, todas as sextas-feiras de manhã. Quero que vocês me mandem sugestões de temas do que vocês gostariam de aprender, ou pra gente se aprofundar também. Eu acho que vai ser bem legal. E compartilhem essa live com outras mães que possam aprender. Às vezes é o seu companheiro também, o pai dessa criança. Enfim, outras pessoas que vocês acham que possam, de fato, aí, se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Cris falando aqui, ó, live maravilhosa como sempre, muito grata, querida, muito, muito, muito grata. Agradeço a presença de cada uma que ficou aqui até o final, né? E é isso, gente, a gente se vê então na sexta-feira, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.